O meu entrevistado de hoje é Sérgio Calil, que é médico veterinário e gerente de marketing da Sintec do Brasil. E o tema da nossa entrevista será: problemas de cascos comprometem saúde e bem-estar de bovinos. Fala, Sérgio Calil, o dono da lojinha, tudo bem? Como vai, Divino? Prazer imenso estar aqui com você, com todos os ouvintes aí. É um prazer enorme poder falar desse tema tão importante aí para a pecuária nacional, né? Com certeza, com certeza. Muita gente vai estar ligado com a gente agora para pegar suas dicas, né? Me conta uma coisa, Sérgio, com esse nome aí era para você virar comerciante. Como é que você Não virou é? médico veterinário? Pois é, e é engraçado porque a gente era um sonho de criança, né? Ah, Veterinária, a gente sempre enxerga lá os bichinhos, aquela interação com animais, pets principalmente, né? E sempre foi um desejo, assim, eu comecei minha carreira indo para a TI mesmo, assim, começando na TI, e depois eu migrei, fui fazer, realmente fazer a medicina veterinária por hobby, por prazer, né? uhum. E ao longo da minha carreira ali como estudante, a gente vai aprendendo, né? Vai testando as segmentações. E eu terminei a minha faculdade mexendo com a inspeção animal, né? Então eu realmente era uma Ah, área bem interessante. Aí, ao longo da minha jornada, acabei voltando para o mundo empresarial e hoje eu assumi, estou com a área de marketing aqui da Sintec do Brasil, né? Então, hoje eu sou realmente já mais de 10 anos aí, quase 15 anos já trabalhando em marketing nas indústrias farmacêuticas, né? Então, mas a medicina uhum. veterinária entrou na minha vida como um sonho mesmo, assim, essa vontade de estar próximo ali da saúde animal, dos animais, né? Foi um sonho realizado. Legal, cara. Quem que é a Sintec? Sintec hoje é uma indústria farmacêutica, completamos nesse ano 20 anos de existência, né? É uma empresa nacional, né, que tem a sua idealização através da indústria farmacêutica humana, né? Então existia uma vontade da expertise da indústria humana de entrar na saúde animal e foi realmente criada a Sintec. E é uma empresa que durante esses 20 anos é uma empresa totalmente nacional, e ela foi criada exatamente pensando no bem-estar animal, né? Então a empresa começou com a linha PET inicialmente e hoje vem se expandindo aí com os equinos e com os bovinos, né? Então hoje o nosso foco realmente já introduzimos linha de vacinas também. Então a empresa ela continua em crescente expansão, e aí nos próximos anos ainda temos bastante novidades aí para o mercado da pecuária também. Sérgio, essa questão dos cascos, esses problemas, eles são recorrentes? São muitos, Divino. A gente fala que o problema dos cascos hoje, o problema em si não é a grande questão. O problema é você ter uma queda de produção leiteira, por exemplo, de um dia de produção a menos, ou uma ingestão errada de alimentos, ou uma quantidade insuficiente, vai cair a produção, né? E o Uhum. casco, os problemas podais exatamente afetam isso, porque é aquela história, né? Se você está com dor, você está incomodado com alguma coisa, você vai diminuir sua performance, você vai comer menos, vai se Lógico, incomodar lógico. mais. Então o ser humano também é assim, o animal também, né? Ele está ali, se ele não está numa condição adequada, ele vai gerar uma série de problemas, né? Por causa dessa condição de incômodo que ele está naquele momento, né? Quais são as principais causas, Sérgio, das afecções podais em bovinos leiteiros e de corte? Então, a umidade, Vino, é um problema porque ela causa, né, o animal exposto a um ambiente onde existe uma umidade prolongada, um tempo de umidade prolongada, ele vai causar o enfraquecimento e a perda natural da defesa desse casco, né? Então, o grande problema hoje, a gente fala que é no manejo. Então, o animal que vai ficar, às vezes, dias confinados, né, e estando ali naquele ambiente fechado, ele precisa realmente estar com uma cama adequada, estar com um local ali onde ele permaneça à vontade ali para ficar bem, né? E a exposição do casco por muito tempo a essa umidade, ele vai propiciar o crescimento fúngico, por exemplo, né? Os fungos eles têm preferência por umidade. Ele vai propiciar também o crescimento bacteriano. Então existem vários problemas dessa umidade prolongada que vai realmente afetar esse casco diretamente. E aí, tudo isso vai causar um ambiente favorável para o crescimento desses micro-organismos, né? Então, é que nem a unha nossa, né? Se a gente também não fica muito tempo exposto à umidade, acaba tirando a defesa natural, né? É o mesmo conceito, né?
Sérgio, quais são os principais sinais clínicos de que um bovino está com problemas de casco? Perfeito. O que a gente fala que é o inicial e que é muito fácil detectar é quando a gente começa a perceber a claudicação do animal, né? Quando o O animal que ele que é isso? começa, Claudicação. exato, ele é a gente fala, vamos falar assim, ele começa a mancar, tá? Um termo bem É a simples manqueira, para é a é a popular manqueira, manqueira. é a famosa manqueira, né? E aqui a gente acaba usando o termo técnico, mas é a famosa manqueira. Então, você está ali, você está manejando esse animal, né? A gente sabe que o gado leiteiro ainda é bem próximo no manejo ali. Você precisa, às vezes, trocar ele de confinamento, levar ele, às vezes, para uma área para um tratamento específico. A hora que você vai começar a mexer nesse animal, você já perceber que algo está mancando, está acontecendo alguma coisa ali, já vai investigar, né? Pode ser realmente um problema muscular, um problema ali pelo confinamento dele ficar muito tempo parado, ou realmente existe um problema de casco. Né? E aí, por isso que a inspeção é importante. A gente fala que a contenção do animal periódica é interessante para você olhar esses cascos com calma, fazer inspeção. Às vezes pode ter um corpo estranho ali, né? E eu falo que o primeiro indício é a manqueira, porque é a mesma coisa ali. O animal, quando ele não está bem com o casco dele, ele vai ter aquela dificuldade de andar. E aí que pode ser um indício de algum início de problema com o casco, né? Nós sabemos a importância do manejo, Sérgio. Quais cuidados de manejo são recomendados para prevenir essas afecções podais? A gente fala que, principalmente os animais em confinamento, né, a produção Hum. leiteira, eles têm que ser acompanhados de perto. Né? Você precisa realmente ter uma rotina diária ali de cuidado com a alimentação desse animal, fazer uma inspeção diária das condições corporais desse animal, porque ele está produzindo leite, produzindo muito. Quando a gente fala de um gado leiteiro aí de alta performance, realmente ele precisa de um ganho de energia muito alto. Né? Então, se a dieta não estiver adequada, ele não vai produzir os litros de leite que são a meta daquela propriedade, né? E eu falo que na verdade o manejo ele é básico para que ele é básico para que realmente a produção ocorra, né? A prevenção, se você tem um manejo diário, inspecionar esses animais 2, 3 vezes ao dia, fazer a troca da cama quando perceber alguma umidade, porque o animal em confinamento ele vai urinar, ele vai defecar nos locais ali. Né? Então você tem que ter realmente uma higienização desse local ali para que ele fique num ambiente confortável e seguro. E aí eu falo de seguro de saúde mesmo, para que ele possa ter uma tranquilidade na produção ali. Né? Então, o manejo, assim, eu falo que é um trabalho diário. Né? A gente precisa realmente estar acompanhando de perto esses animais, estar verificando os tetos, né? Ver se não existe nenhum problema ali nos tetos do animal. E aí você acaba olhando o casco junto, né? Já que você faz a inspeção visual desse animal ou até clínica, às vezes com a presença do médico veterinário, que é importante, nesses casos, ter sempre acompanhamento do médico veterinário, você aproveita e já olha os cascos também. Né? Então, o manejo ele é básico para qualquer produção, principalmente em confinamento. Você citou a dieta balanceada. Como é que ela pode contribuir para a saúde dos cascos dos bovinos? Exato, ali o grande problema hoje, né, é você realmente, às vezes Hum, eu vou fornecer, eu quero manter esse animal confinado, mas eu vou fornecer certo. só pasto, por exemplo, para ele, né? Não vai Uhum. funcionar. Porque esse animal, ele tá ali num ambiente fechado, ele precisa realmente de uma carga energética muito grande, né? Aí vai entrar o volumoso, entra em outros complementos ali na dieta para que esse animal possa produzir adequadamente. E existem doenças, né, que são afetadas ali exatamente pelo manejo errado alimentar, né? A gente fala muito da doença da linha branca, né, que é bem conhecida aí no meio rural, o pessoal fala da linha branca, e nada mais é que ela é uma linha, é uma doença que ela entra em paralelo com a laminite, que é a inflamação da lâmina do animal, né, da lâmina do casco ali. O que acontece com essa doença da linha branca, que o pessoal fala bastante? Aqui, você imagina, você tem ali um casco embaixo, uma sola, e você tem a parede desse casco, né? E existe uma Certo. junção ali, existe uma fresta nesse meio, né? E ali, com a umidade prolongada ou com o manejo inadequado, muita sujidade, essa fresta permite que os micro-organismos penetrem ou se criem ali dentro, evoluam como um fungo, por exemplo, que cresce ali, e atinjam você vai ter uma infecção generalizada, você vai ter vários micro-organismos que vão cair na corrente sanguínea do animal muitas vezes e causar um estrago gigantesco nesse animal. Né? Então, essa é a famosa doença da linha branca, e ela está relacionada diretamente a uma dieta inadequada e também ao manejo inadequado. Né?
Falando dessa doença da linha branca aí, o uso de anti-inflamatório, por exemplo, ele traz benefícios no tratamento dessa doença? Sim, sim. Aí precisa avaliar se realmente esse seria só um anti-inflamatório, ou se, por Ah, exemplo, já existe uma infecção instalada ali, e aí talvez você tenha que entrar com um antibiótico de fato, né? hum, A gente usa muita oxitetraciclina ali dentro hum, dessas infecções bacterianas, né? Mas realmente precisa ter uma avaliação médica veterinária ali para você saber se é um início de uma doença que às vezes o anti-inflamatório vai causar diminuir aquela inflamação e inchaço, aliviando a dor desse animal e fazendo com que esse casco seja regenerado, ou precisa avaliar se realmente tem que ter o anti-inflamatório, que às vezes o meloxicam, né, o princípio ativo meloxicam é bem recomendado nesses casos, em associação com antibiótico terapia, né? Porque às vezes não adianta uhum, nada eu entrar só com anti-inflamatório e eu ter uma infecção bacteriana proliferando ali dentro. Né? Então, por isso que é importante essa análise técnica para saber qual é o tratamento adequado. Mas, com certeza, se o animal tiver uma inflamação e for característica de inflamação, ela vai aliviar a dor e diminuir o inchaço ali naquele local, né? Fazendo com que uhum. o casco seja regenerado, né? E recupere a sua saúde, né? Você citou a doença da linha branca. Quais são as principais doenças dos cascos que afetam o bem-estar dos bovinos? Olha, a gente tem muitas doenças. A gente tem, por Hum, exemplo, a dermatite digital, né, que é a famosa pododermite que o pessoal fala. A úlcera de sola, você imagina, você tem uma sola ali que acaba causando uma úlcera, né, e uma pressão excessiva, uma infecção ali, um trauma, por exemplo, né, você pode ter um trauma por uma pancada ou por sei lá, algum corpo estranho que acabou entrando ali na parte viva do casco e está machucando esse animal, né? Então nós temos várias situações ali, né? Além de todo esse crescimento que eu falei, bacteriano, crescimento fúngico ali, a gente tem também, em muitos casos, se não for tratada de forma correta, né, esse casco, ele pode realmente apodrecer, né? A gente já viu casos de apodrecimento do casco ali, e aí, para você regenerar esse casco para o animal pisar novamente, dá muito trabalho, né? Porque é uma parte dura, né? O organismo produzir aquela proteção novamente não é tão simples. Ele leva realmente um tempo para aquela regeneração, né? E dependendo da quantidade da enfermidade, você pode ter realmente uma infecção generalizada ali naquele local, né? Então, é bem complicado. São várias doenças. Aí, como eu falei, pode ser desde traumas até realmente infecções que acometeram aquele local, né? Nesse caso específico dessa degeneração do casco, o que que tem que ser feito para ele regenerar? Então, primeiro de tudo, claro, o médico veterinário tem que avaliar a gravidade Uhum. dessa degeneração, né? Sim. Porque, vamos Aham. supor, às vezes é uma coisa mais simples, você consegue tratar ali com antibiótico terapia, com um tratamento ali com anti-inflamatório, e esse casco naturalmente ele vai começar essa fricção muito grande ali na raiz viva, na parte viva desse casco, e você precisa matar primeiro esse agente infeccioso, né? Porque Uhum. senão o organismo ele não vai conseguir ter um ambiente favorável ali para a reconstrução desse casco. Tá? A gente tem várias situações que às vezes precisa realmente. Porque você imagina, você tem uma inflamação, você tem um agente agindo ali, uma bactéria que esteja crescendo ali. Você vai ter um aumento sanguíneo no local, você vai ter um inchaço no local. Naturalmente, esse casco não tem como ele crescer naturalmente e preencher aquele espaço, porque está tudo inflamado. Né? Então, esse que é o grande problema. Então, é a avaliação em etapas, né? Às vezes você precisa tratar a infecção primeiro, regenerar aquele local ali daquela saúde, volte no local para que esse casco comece naturalmente, ou até entrar com alguns tratamentos ali para que esse casco possa regenerar e ser reconstruído naturalmente pelo organismo, né? Quando o animal está com um problema desse, ele deixa de se movimentar, ele começa a se movimentar menos, porque o animal ele tem que buscar comida, ele tem que buscar água, muitas vezes ele vai buscar sombra, né? Ele passa a reduzir essas andadas dele, digamos assim? Com certeza, com certeza. Um animal, principalmente com dor, né? Um animal que ele tem uma Hum, dificuldade ali. No confinamento, você acaba pegando, entendendo mais rápido porque você está muito próximo desse animal, né? Mas um animal a pasto, certo. por exemplo, como é o caso, às vezes você demora dias para encontrar esse animal, né? E às vezes a infecção está generalizada ou ele está com um corpo estranho ali, um parafuso, alguma coisa que ele pisou e realmente entrou nesse casco. E aí você imagina um animal
que acompanha o rebanho, né? O rebanho está se locomovendo, está indo para uma sombra em determinados horários, está indo em determinado momento ali para o coxo de sal e tudo mais. Como é que esse outro animal com dificuldade de locomoção vai acompanhar os demais, né? Ou vai brigar ali por um alimento melhor, porque existe a competição natural, como Sim. qualquer rebanho, né? E esse animal ele vai acabando, a natureza, né, ali, da dificuldade de locomoção dele, vai deixando ele de lado naturalmente, né? E aí, numa dessa, você acaba perdendo uma produção. Um gado de corte aí, falando um pouco mais do gado de corte, que às vezes você pode demorar 1 ano ou até 2 anos, dependendo da condição, para ele ficar pronto. Imagina você ter 3, 4 meses desse animal com dificuldade de locomoção e dificuldade de se alimentar, né? Então, ele vai perder produção, com certeza, né? Então, tudo isso, por isso que vale estar sempre acompanhando esse manejo aí para ver a condição de saúde desses animais. E ele vai apresentar manqueira, né? Então é um indício ali que você vai ver que realmente ele está tendo alguma dificuldade de andar ali, né? Essa observação tardia pode chegar a matar o animal? Ele Pode, chegar num pode, ponto de estar tão prejudicado ali, com a infecção tão forte que acaba pode. morrendo? Você imagina, se a gente fala de um prego, né? Imagina um prego entrando na parte viva ali desse casco, né? Uhum. Perfurando principalmente a lâmina, a parte de dentro ali desse casco, chegando numa corrente sanguínea, porque a gente imagina que um prego a pasto ele não esteja lindo como a gente compra numa loja, ele está totalmente Oh, enferrujado, né? enferrujado, é. E com Uhum. muitas bactérias, muito fungo, muito agente infeccioso ali. Aí você imagina você colocando um prego desse dentro da parte viva e caindo na corrente sanguínea desse animal, né? Dependendo da carga de bactérias ou de fungos que você tem ali, vira uma infecção generalizada muito rápida, né? E existem casos ali que depois você vai descobrir a morte do animal e foi uma infecção generalizada por causa de um prego, por causa de um agente ali, ou um trauma, né? Ele machucou esse casco ali e ficou com aquilo exposto, sangrando por muito tempo. Imagina o tanto de sujeira, o tanto de bactéria que tem ali no solo, entrando na corrente sanguínea desse animal. E aí causa uma infecção generalizada e não tem o que fazer, né? Realmente o animal vem a óbito e você só descobre depois, né? Que foi por causa É, poss- de um casco. é possível identificar esses problemas precocemente? Olha, a gente fala que sempre quando o manejo ele é bem feito, né, uma prevenção, você vai ter muito mais ganho, né, muito mais lucratividade. Por quê? Se você, vamos usar um exemplo prático, se eu detecto que o animal começou a mancar, tá, e eu vejo ali inicialmente que tem uma possível infecção, uma possível contaminação desse casco, eu consigo tratar do dano ao casco desse animal. Se eu deixo a infecção e detecto tardiamente, eu tenho muitos problemas, né? Eu vou ter que gastar mais, porque o tratamento ele se torna mais longo, eu vou ter que entrar com produtos mais fortes, né? Antibióticos, às vezes mais fortes, de amplo espectro, por um período maior, eu vou precisar do acompanhamento de um veterinário por mais tempo. Então, tudo isso, quando a gente fala de um produtor de corte ou de leite, ele sabe que a conta dele é nos centavos, né? Então você Sim. imagina você tá perdendo por causa de uma prevenção que era só às vezes fazer um exame, de olhar esse casco ali, que seja uma vez por semana, dentro quando você coloca no curral para uma inspeção, ou o próprio confinamento, que às vezes a inspeção é diária, né? Era só ter olhado e ter entrado com uma intervenção imediata, com às vezes só um anti-inflamatório, que nem você comentou, Adivino, já resolveria o problema. A economia e outra, tem um outro porém, quando a gente entra com antibiótico, quando a gente entra com um anti-inflamatório, ele tem resíduo no leite. Então, quer dizer, você não vai ter só perda no momento do tratamento, mas você tem o tempo depois desses resíduos ali dentro, né, no organismo do animal. E aí você vai ter uma perda em dobro. Então, é o que eu falo, a prevenção é o melhor remédio. Para os produtores, eu falo, você vai gastar muito menos se você prevenir do que você depois agir com a correção e com o tratamento ali de longo prazo, entendeu? Sérgio, como é que a ausência do uso do pé dilúvio pode influenciar na saúde desses cascos dos Exato. bovinos? O pedilúvio é uma técnica, né? Você coloca ali nesse Uhum. espaço com agentes químicos, né? E aí Uhum. cada fazenda vai adotar o seu protocolo ali de acordo com o resíduo, com o tipo de produção. E o animal, no momento que ele está passando, mudando de um ambiente para outro, vamos supor, ele saiu para um ambiente semi-confinamento, ele foi para o pasto ali, num determinado ponto do dia, e você vai recolher esses animais no final do dia para ficarem confinados durante a noite, para aumentar, às vezes, a produção de alimento, aumentar, né? Você tem ali um trabalho, às vezes, mais extenso, além do horário de luz do sol, né?
E aí, quando ele entra para esse confinamento, o ideal é você ter um pedilúvio, um ou dois, dependendo do caso, né? Porque a hora que esse animal ele pisa ali dentro desse tanque com esses produtos químicos, ele vai fazer uma descontaminação, né? Ele vai diminuir a carga bacteriana desse casco, ele vai diminuir a carga fúngica desse casco, né? Então ele vai fazer ali, vai banhar esse casco no momento que ele estiver passando, e diminuindo a carga desses agentes, né, infecciosos. E aí ele vai para uma área fechada, como um confinamento, por exemplo, com muito menos agentes infecciosos. Né? Então, Uhum. você blinda aquele ambiente para que ele esteja não estéril, tá? A gente tem que ter essa consciência, mas pode ter certeza que eu vou reduzir muito a carga de infecção ali dentro. E isso vai favorecer demais a saúde desse animal dentro do confinamento. Né? Então, o pedilúvio é uma metodologia importantíssima para qualquer animal confinado ou troca de propriedades, né? Às vezes eu estou levando de uma propriedade para outra, e é importante na introdução desses animais dentro da propriedade que você tenha o pedilúvio, você tenha a sanidade desse rebanho ali verificada para não causar o prejuízo no rebanho todo, né? E é algo tão simples de ser adotado, né, Sérgio? Exatamente, exatamente. A gente estava falando do piso macio, mas tem o caso também do piso abrasivo, né? Do cimento. É, isso pode impactar também no casco dos Pode. bovinos? Você imagina, o bovino, né? Ele tem ali uma estrutura daquele casco, e ele pisa num ambiente. Ele é um animal que ele, teoricamente foi feito para ficar a pasto, né? Naturalmente, na natureza, ele viveria nesse pasto. E o pasto, ele tem uma vantagem. Ele tem um amortecimento natural. Você imagina, você tem ali toda a vegetação, toda a terra, e quando ele pisa, ele tem um conforto ali no momento que ele pisa. Né, como se você tivesse um chão adequado para no momento que ele está pisando. Quando eu jogo esse animal, por exemplo, em um confinamento onde o piso é de cimento, concreto batido e tudo mais, ele vai ter um impacto direto nesse casco. Né? Ele não vai ter o amortecimento natural quando ele estiver pisando ali. Tá? Claro, vai ter o desgaste ali por atrito, né? Mas o maior problema é realmente o conforto ali desse amortecimento quando ele quando ele pisa nesse local. Então, isso pode realmente causar infecções, principalmente, ou até as laminites, né? As famosas laminites, que o pessoal conhece bastante, que é a inflamação dessa lâmina do animal, porque ele não tem esse amortecimento natural. Então, é importante você fazer essa inspeção, tentar trazer condições ali. Muitas vezes você pode colocar uma cama mais confortável para esse animal ter um conforto ali no momento que ele está pisando nesse piso de concreto, de cimento batido, né? Porque isso é da natureza, é a natureza do casco. Ele foi feito para pisar em superfícies desuniformes, muitas vezes, e também com um amortecimento natural. Né? Então, você joga ele nessa parte dura, ele pode causar realmente alguns problemas para esse animal, né? Eu tenho a impressão que lá no início da nossa conversa você falou de questões genéticas. A genética, ela pode predispor o animal a ter mais problemas? Pode sim. Tem animais, a própria formação, né? Assim como nós, seres humanos, nós temos algumas formações de vasos, formações, estruturas musculares, grupos musculares. Então, eu falo que a genética ela acaba influenciando, porque o animal ele vai ganhando cada vez mais massa muscular, ele vai ganhando cada vez. O animal, por exemplo, vamos pensar num gado leiteiro. Imagina o tamanho daqueles tetos ali e a sobrecarga que ele tem de peso em cima da estrutura natural dele. Né? E um animal, quanto mais o teto maior, mais produção ele tem, mais sobrecarga ele tem. Né? Então a influência genética realmente afeta diretamente. E a formação desses próprios vasos, a vascularização local desse casco, a própria estrutura muscular desse animal, tudo isso pode afetar realmente. E tem animais que vão ter uma propensão natural, pela própria estrutura ali, de ter uma frequência de laminite maior, por exemplo. Né, de ter uma irrigação inadequada dos vasos sanguíneos no local, ou a própria formação desse casco, né? O casco ele não tem uma formação adequada para você ter uma boa circulação sanguínea, né? E aí tudo isso favorece também de ter alguns problemas locais ali, né? Sérgio, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse algumas dicas. Coisas simples, arroz com feijão, que o pessoal pode fazer e evitar que esses problemas aconteçam. Perfeito. Olha, eu acho que podcast, né, dessa entrevista, porque o manejo ele é básico para qualquer produtor,
tá? Então, uma inspeção ali, quando você tem contato com esses animais, que seja passo, né? Meu manejo eu faço 2 vezes por semana ali para confinar meus animais, dar uma olhada como eles estão, questão de saúde, peso, né? Questão de ganho de musculatura semanal. Nesse momento, você pode fazer algumas inspeções básicas, tanto as visuais, como ali pegar aquele casco, colocar esse animal, olhar, você tem pinças ali para você medir, né? Quando você aperta e vê se esse animal está sentindo algum tipo de dor, né? Então hoje tem pinças ali que você só apertou, você já sente se o animal tem algum desconforto na pressão e você já indica que existe algum problema ali, né? E aí, às vezes, que eu falei, quando não existe uma infecção instalada, existe um indício ou um início de inflamação, às vezes só um anti-inflamatório ali já resolve o problema, né? E então a principal dica que eu acho que fica a principal que é olhar visualmente, faça uma inspeção regular nesses animais. Se for confinamento, leve muito a sério o manejo, né? Eu vou trocar a cama que está molhada, vai ter perda financeira. Se esse animal parar de produzir, se esse animal tiver uma infecção num casco e for generalizada, você vai ter uma perda muito maior, né? Porque não só no momento que ele está doente, mas depois ele tem resíduos. Então, a gente fala para o produtor, pensa que para você ser econômico e ter um resultado de alta performance na sua propriedade, vá sempre para a prevenção, né? A prevenção é a melhor dica que eu deixo aqui para os produtores de gado que estão nos assistindo, né? Sérgio, muito bacana suas dicas, muito obrigado. Eu tenho certeza que muita gente vai colocar em prática tudo que você disse aqui, viu? Muito legal, eu agradeço. A gente fica muito feliz aí de participar e poder ajudar esse produtor num programa tão com grande prestígio aí, com grande nome, e pode ter certeza que para nós também é um prazer poder ajudar a pecuária nacional. Hoje nós temos uma pecuária maravilhosa, de animais de primeira linha, produtores muito competentes no que fazem, e veterinários atuando ali também. E a gente quer, com certeza, trazer mais dicas ali para que essa pecuária continue em altos índices aí de performance. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço, Divino. Um abraço. Eu conversei com o Sérgio Calil, médico veterinário, gerente de marketing da Sintec do Brasil. E ele trouxe, gente, cada dica bacana, bem interessante mesmo, para você, pecuarista, evitar aí problemas de cascos. E esses problemas comprometem a saúde, o bem-estar do seu animal e podem trazer muitos prejuízos para você, tá bom? Então, pega essas dicas simples que ele trouxe, coloque em prática e com certeza você vai evitar uma série de problemas. Gostou da nossa prosa? Se gostou, deixa um like pra gente, deixa um gostei, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas que você conhece, que você sabe que essas dicas serão importantes, tá bom? E o mais importante de tudo, se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.